bom parar pra pensar nisso. De repente eu já fiz isso com alguém, mas eu não me lembro de ter interrompido alguém de nada, absolutamente nada. Eu já fiz isso várias vezes, com certeza, ainda mais na época da escola, que eu era mais bem evangélica, assim, bem. Então toda hora julgando e fazendo essas coisas que hoje em dia eu sou contra, sabe. Sou totalmente contra. Porque assim, não tem problema você ser evangélico. Eu tô falando do evangélico, mas é porque eu fui. Eu acho que é um tanto por egoísmo. Pessoas que pensam em si mesmo, em primeiro lugar. Ela mata o próximo como a nós mesmos, mas a gente nunca se amava em primeiro lugar. Então acho que aí tem um pouco de religião, um pouco de preconceito, sei lá, uma misturada que eu não sei te explicar. Eu sempre fui boazinha, assim, de escola, essas coisas e tal. Minha mãe, as pessoas sempre falavam que a gente era muito educado e tal. Também porque minha mãe falava que como a gente é preto, a gente tinha que ser bem educado, assim, sabe, para as pessoas não encher nosso saco, né. Ela falou assim: "Filha, se um dia, você vê que tá rolando alguma briga ou se e tem polícia perto, não sei o quê, nem que não seja com você, mas não corre porque preto morre primeiro". Então a minha mãe sempre foi dessas de, tipo, seja boazinha, dê bom dia, agradeça, sabe assim? Fui parar no colégio interno. Foi um traumatizante, mas depois cheguei à conclusão de que foi muito bom. Fui com 11 anos, fiquei lá até os 15, fiz os 15 lá, aí saí, vim aqui para era em São Paulo. Aí quando eu terminei a quarta série, eu vim para cá estudar aqui. E aí depois já namorei, noivei, casei, separei. Sabia nem o que que eu estava fazendo, eu era a primeira da turma, ficar noiva, casar, maravilhoso. Na verdade, eu não tinha muita opção, né, porque, assim, minha mãe era que decidia, ela queria que eu fosse engenheiro. Eu não sabia nem que porra fazia um engenheiro, né, eu pensava que só construía prédios. Cresci normalmente, trabalhando muito, tive que parar de estudar para poder trabalhar, para ajudar meus pais. E e nisso eu namorava bastante meninas, né, e achei uma e a gente acabou casando. Eu era muito jovem ainda. Aí chegou aquele momento e que a vida fala assim, te pressiona, né, te põe contra a parede para você tomar decisões. E foi quando eu realmente me conscientizei que era gay, e aí resolvi me separar. Maramá, eu acho que amei esse que já foi embora, porque aguentar o que aguentei só com muito amor. Ai, é tão tumultuada. Teria que voltar no primeiro casamento, que ele foi meu padrinho de casamento no civil. E depois a gente perdeu o contato. Aí depois ele veio morar aqui em Santos, meu marido era muito amigo dele, e começou uma série de problemas, eu não tinha me percebido. Meu marido praticamente jogava para ele, mas eu era muito boba, só tinha 18 anos. Mas aí eu conheci Daniel, né, conheci o Daniel, que eu acho que foi o maior acontecimento da minha vida, né, foi o acontecimento da virada, né. Minha vida existe até o Daniel Maia e depois de Daniel Maia. Eu tenho 2 vidas. As 2 foram boas, mas com o Daniel foi muito melhor. O Gabriel, ele não sei, ó, eu acho que é coisa de outra vida. Hoje em dia eu acredito em outras vidas. Foi meu primeiro contato, assim, com um possível amor, mas era bem platônico mesmo. Também porque na igreja você não pode namorar, né? Você tem que orar, aí você tem que esperar Jesus, Deus, Espírito Santo, os apóstolos, todo mundo lá de cima, responder você em oração para saber se o boy ou a mina é sua, seu marido. Como eu acreditava piamente que Jesus ia responder para mim em oração que meu marido era o Gabriel, eu tudo bem esperar, então estava esperando em Deus, como eles falam, entendeu? Tô esperando em Deus. Fiquei meio brava com Deus porque o Gabriel morreu, né? Morreu de câncer.
em 2008. Ele tinha 21 anos quando ele faleceu. Aí eu fiquei muito puta, né? E depois meu marido vivia muito, todo fim de semana era uma tragédia. E aí a coisa foi desengringolando. Aí um dia lá que meu marido bebeu muito, a gente acabou, nem vou falar, acabou mal. Aí meu pai foi lá em casa, que eu não chamava meus pais, eles não sabiam de nada. Depois foi lá em casa, depois meu pai disse assim, não pode continuar, essa vida não pode continuar. Porra, um monte de gente pra morrer. Ruim. Na vida. Assim, de verdade, na época eu pensava isso. Por que que o menino que não fazia nada, assim, de mal, de maldade pra ninguém, não sei o que, ele vai morrer? Que merda, né? Tipo, você quer... A morte é muito cruel, né? E essa certeza que você nunca mais vai ver, assim, é muito bizarro. Infelizmente, há 15 anos, o Daniel teve um AVC. Nós fomos informados que tínhamos HIV e ele não estava muito bem de saúde. Foi internado na Santa Casa. Ficou alguns dias lá e aí o médico resolveu dar alta porque ele estava bem. E naquela mesma noite ele teve um AVC. Ele ficou paralisado do lado direito, ele ficou afásico, ele perdeu a capacidade da linguagem. Minha mãe que falava, você não devia ter casado, você não devia ter feito, você não devia ter feito, mas eu já tinha feito. Então, ficou por isso mesmo. E só o que convém eles falam, né? Mas eu tinha por convicção na época que aqui era só uma passagem, sabe? E que eu tinha que viver, ser a melhor pessoa possível que eu podia ser aqui. E nessa santidade que eles falam. Há 15 anos que ele está assim. Ele é totalmente dependente dos meus cuidados, da minha atenção, né? Mas eu não faço isso por uma obrigação, eu faço isso porque isso faz parte da minha vida. Eu vivi 10 anos com ele, maravilhosamente, fizemos loucuras, foi uma coisa muito boa. Eu comi a carne, eu vou roer os ossos, até o fim. Eu cuidava dele antes dele ficar doente, sempre cuidei dele, sempre cuidei, sabe? Voltei a morar com meus pais, fiquei morando com meus pais um tempo, mas nesse meio tempo eu encontrava, vamos dar nome aos bois, né? O Roberto. E a gente ia conversando, a gente se entendia tudo, ele ia me levar em casa e eu já estava separada. Daí já estava empolgada e continuamos nos encontrando. Aí eu fui morar no Paraná e o que mais me marcou foi que na hora que eu dei embora, eu vi meu pai chorar, que eu nunca tinha visto meu pai chorar, né? Mas sabe uma coisa que você não sabe explicar? Entre o pai e o amor. Já passamos por altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Mas os altos é assim, tipo para alçar voo mesmo. Aí quando eu fiquei grávida, eu escrevi para o meu pai falando que eu estava grávida, que eu sabia como que ele pensava, como é que eu fazia. Eu falei, faz o seguinte, eu vou de trem, se você estiver na estação me esperando, tudo bem, senão eu vou para a casa da minha sogra. E cheguei aqui e eles estavam na estação me esperando. E os versículos, né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então eu acreditava super nisso. Para mim esse versículo era o máximo, porque realmente eu podia fazer tudo, mas eu não queria. Por quê? Porque eu preferia garantir meu castelinho no céu. Pensei em me separar algumas vezes, mas eu achava que eu não tinha capacidade, que como é que eu ia viver, como é que eu não ia viver.
Aí depois de uns anos, a minha filha disse, mãe, olha, tem um anúncio no jornal, estão precisando de vendedora, por que você não vai? Eu falei, eu não. Aí eu fui, e era uma firma inglesa, e eu comecei a trabalhar e deu certo. Aí eu vi que eu tinha capacidade de ser mais alguma coisa, a não ser mãe e doméstica. Eu já estava questionando um pouco antes do que eu lia, do que eu via as pessoas fazendo. Eu acho que todo ser humano ele tem essa coisa assim, você tem que se agarrar a algo. E Deus, na verdade, é um cara muito legal, sim, de verdade. O foda é como as pessoas falam dele, né? A mãe dele não aceitou. Ela dizia que o filho dela estava enfeitiçado por mim, que eu era gay, mas o filho dela não era, ele era enfeitiçado. Uma vez o irmão do Daniel ligou para mim, foi um pouquinho depois que ele saiu do hospital. Ele ligou para mim, aí ele perguntou por que eu insistia tanto em ficar com o irmão dele. Eu tentei explicar novamente, que é porque eu gostava dele, porque a gente sempre se gostou, e que a gente estava junto. Ele falou assim, mas você não tem condição de cuidar do meu irmão. Eu falei, eu tenho muito mais condição do que tua mãe, que é uma senhora já, que não tem força física para andar com ele, para lugar nenhum. Aí ele falou assim, eu não entendo por que você vai ficar, porque você tem AIDS. Como é que alguém vai chegar e falar que eu vou morrer? Vou morrer porque todo mundo vai. Mas não no prazo que eles querem, por favor, né? E aí foi melhorando, aí tudo que acontecia, já compra o teu dinheiro, faz com o teu dinheiro, era tudo assim. Aí sabe quando você já está com a relação um tanto ou quanto desgastada, mas continuei firme, ele me aturando, eu aturando a ele. E a gente ficou sem se falar durante um bom tempo. Ele ia na minha casa visitar o Daniel, ele só chegava até o portão porque eu não deixava ele entrar. Então eu tive que chegar nele e ser muito franco. Eu falei, Mauro, olha, vamos fazer o seguinte, a nossa história é muito feia. Não há respeito, sabe, não há compreensão, nunca houve, né? Mas é muito bom que você venha visitar teu irmão. Então vamos fazer o seguinte, a gente inicia uma nova história daqui para frente e essa história daqui para trás teve muita ofensa, muita baixaria, ficou no passado. A gente procura viver assim. Eu me sinto muito mais perto de Deus hoje em dia, sabe? Assim, a minha relação de verdade, de querer conhecer de verdade, conhecer assim, de querer ter essa conexão assim, sabe? Porque hoje em dia as pessoas não têm tolerância. Minha mãe foi muito sábia em me ensinar a... Hoje não se usa mais, é até ridículo, se curvar para o marido fazer as vontades. E se eu vivi com ele 52 anos, foi porque a maior parte da minha vida foi cedendo, fazendo concessões, contornando a situação, afinal de contas, né? E assim a gente levou até agora, quando ele ficou muito doente e veio a óbito. Só que é muito difícil você sair dessa redoma, assim, né? É muito difícil você colocar as caras no sol, entendeu? E aí você toma esse partido, né? Ou você toma esse partido ou você continua infeliz, assim. Que é como se eu tivesse criado uma redoma para nós e a gente observa tudo de dentro dessa redoma. Às vezes alguma coisa passa pelo vidro, mas quando passa, que chega na gente, já chega bem mais fraco, né? E eu não deixo ninguém derrubar a gente. Quando eu resolvi assumir o meu relacionamento com o Daniel, foi por amor. Amor verdadeiro. Você imagina a barra que eu tive que segurar para enfrentar toda essa gente, toda essa família que é enorme, tudo, sabe? E dar uma banana para todo mundo e falar a vida é minha. Esse relacionamento veio para superar, para mudar a minha vida, né? E para me esclarecer que eu posso, sim, eu posso ser quem eu quiser ser.
Eu descobri o amor com a Maria, amor de verdade, com a minha filha. E é construção assim diária, 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 diária. E até mesmo deu me entender assim como pessoa, de poder entender o que é esse amor, entendeu? Que é muito louco, né? Você quer o melhor para a pessoa e você vê que amor é livre. Então eu peço que as pessoas se amem mais e se respeitem mais. Isso de amar mais e não ter respeito é, é, é um vazio. É um vazio.